Olá! Olá! Sejam bem-vindes! Eu não sei o que eu tô dançando. Enfim. Essa hora da noite, a gente já tá assim... tá vendo? Eu ia abrir minha coquinha, eu vou abrir agora, eu tinha esquecido de abrir minha coquinha, de alimentar meu copo com mais coquinha. Ai, meu Deus. Se eu ficasse sem coquinha durante essa gravação, eu ficaria muito triste. Ainda bem que lembrei agora. Se passasse da introdução, eu não ia ter coragem de abrir. Eu falei, não vou estragar o momento. E aí, gente, conta, enquanto eu encho meu copo, vocês estão bem? Pronto. Tá tudo ótimo, gente. A gente tá gravando o 4º episódio da noite. Segunda-feira, às 11 horas da noite. Já é o 4º. Sim. Então a gente já tá daquele jeito, depois de um dia de trabalho, né? Enfim. A gente já abandonou as formalidades, já. A gente já abandonou as formalidades. Mas é aquilo, gente. A gente tá fazendo porque dessa vez quem vai tirar férias é a dona Schmidt. Então a gente precisa gravar conteúdo para vocês, porque mais uma vez ela tira férias, a gente tira férias, mas vocês não ficam sem conteúdo. Sim, e assim, você tá reparando que tá meus gatos tudo entrando aqui, né? Deu esse horário, os gatos querem dormir, aí eles vêm me chamar. Mas tudo bem, gatos, esse não é o momento. Mas esse vai ser um episódio que não vai ser muito sério, então os gatos podem ficar e ouvir. Porque não vai ser uma coisa tão pesada. Porque eu ainda tô no clima, eu ainda estava no clima quando eu escrevi esse roteiro, de não fazer crimes porque eu estava cansada. Eu ainda não estava, sabe, no mindset. É que não é sempre que a gente tá no mindset de fazer caso pesado também. Assim, tem tanta trevosidade que é mais vibes no mundo, sabe? Por que não trazer de vez em quando o mundo tá tão pesado ultimamente que a gente precisa, sabe, de algo mais tranquilo. E aqui no canal a gente sempre traz uns temas, né, umas fofoquinhas, uns temas mais interessantes, mais mórbidos, mais uma coisa diferentona. E esse tema é um tema que aparece muito em podcasts de true crime, né, páginas e canais de true crime, por ser um tema extremamente mórbido. E há quem defenda misterioso. Hoje eu vou te contar tudo que eu sei sobre combustão espontânea humana. Meu Deus! Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Sim, a senhorinha! A gente falou da senhorinha! Isso! Gente, como o próprio... Esse tema, Natália, tá me fazendo tão feliz, meu Deus! Meu Deus! Gente, eu achei esse tema tão intrigante. Eu assisti o especial do BuzzFeed Unsolved sobre isso. Então, gente, como o próprio nome já diz, combustão espontânea humana se refere ao fenômeno de morte por fogo originado sem uma fonte externa de ignição. Ou seja, o fogo começa dentro do corpo da vítima, vem de dentro para fora. Em 1746, um cientista notável, membro da Royal Society, chamado Paul Rowley, publicou um artigo sobre a morte misteriosa da condessa italiana Cornélia Zangari Bandi. A tal condessa tinha 66 anos na época e ela passou a sua última noite conversando e rezando com uma de suas empregadas, depois de um jantar que a deixou, entre aspas, maçuda e pesada. Maçuda? Eu não sei por que eles usam isso, mas enfim. Vou começar a usar esse termo depois de comer muito. Depois de comer muito, estou maçuda e pesada. Sinto-me maçuda e pesada. Mas naquela época, né, 1731, então a gente tá numa época em que era chique você ser maçuda e pesada. Porque significa que você tinha muito, que você era rica de saúde, sim, né, e de dinheiro. No dia seguinte, né, no dia 15 de março de 1731, os empregados estranharam o fato dela não ter acordado no horário normal e resolveram ir verificar o que tinha acontecido. E, para sua grande surpresa, ela foi encontrada na forma de uma pequena montanha de cinzas de cerca de 1 metro.
Somente as pernas abaixo do joelho, alguns dedos e a parte frontal do crânio permaneciam intactos. Gente, imagina o susto de quem abre essa porta. E o susto dela também, você imagina? É que eu não sei nem se ela sentiu alguma coisa, né, porque eu não sei, não tenho. Então, chegaremos lá. Próximo ao corpo, havia uma lamparina coberta de cinzas, mas a lamparina estava sem óleo. Tá. A cama e o resto do quarto não tinha sido afetado pelo fogo, mas estavam cobertos por uma camada grossa de gordura com um odor extremamente fétido, extremamente forte. A morte da condessa entrou para a história e inclusive foi mencionada no romance A Casa Soturna, de Charles Dickens. E diversos outros casos foram registrados onde o corpo das vítimas pareciam ter queimado sem que o ambiente onde elas foram encontradas tivessem sido afetados pelo fogo. Então eles não entendiam como é que pode a pessoa pegar fogo, o fogo não se alastra, eles têm talvez embaixo do corpo e um pouco acima do fogo do corpo tá afetado, mas o fogo não se alastra, a pessoa queimou, apenas a pessoa queimou. E quem acredita na hipótese de combustão espontânea humana alerta para o fato de que o nosso corpo tem materiais muito inflamáveis, como gordura e gás metano. Alguns mais do que os outros. Que Diga-se de já passagem. abriu parênteses para lembrar mais uma vez da gloriosa Butt of Lewis, ou a bunda do Lewis, o ponto mais ventoso do Reino Unido. Então, por exemplo, Lewis era uma pessoa que devia ter uma concentração De muito gás grande de metano, metano. então, exato. Uma chance maior de combustão. Sim, Um meu livro Deus. cha um livro chamado Medical Jurisprudence, de 1823, cita alguns pontos que foram observados nos casos conhecidos até então. As vítimas eram alcoólatras, e a gente vai falar um pouco mais disso depois. Meu Deus! A maioria eram mulheres mais velhas. 3, o corpo não queimou espontaneamente, mas teve contato com uma substância. As mãos e os pés normalmente caíam, ou seja, a pessoa queimava meio que no meio, Hum. sabe, e daí o pé só "plim", mas tipo, a pessoa não queimava as extremidades. Objetos imóveis ao redor do corpo pareciam ter sido pouco afetados pelo fogo. E por último, a combustão deixava um resíduo gorduroso e fétido com um odor agressivo. Eu gosto do termo odor agressivo. Odor agressivo. Mas, afinal de contas, combustão espontânea humana é algo real ou sequer possível? O que você acha, Renata? Você quer acreditar? Ai, não. Essa é uma coisa em que eu não quero acreditar. É uma ansiedade que a gente não precisa. É porque, assim, espontânea, assim, vindo do nada, eu acho que é muito difícil, mas eu consigo pensar, assim, eu consigo acreditar que depois de ingerir uma certa quantidade de álcool e de ter uma certa, tipo, de ter uma certa composição química, assim, dependendo da sua dieta e tal, eu acho que é viável pensar que é possível que algumas pessoas estejam mais propensas a queimar depois de ter contato com uma faísca do que outras. Sim, você Nisso eu não consigo está acreditar. errada. É, tá. Porque eu fico pensando, se você tá cheia de, tipo, álcool na barriga, pensando, porque você falou do alcoolismo, né? Hum, Se você tá com álcool na barriga, não digerido, eu imagino que se você tem mais idade, você vai dormir mais cedo normalmente, e ainda não uhum. digeriu aquele álcool. E por alguma coisa pega fogo, você vai queimar mais fácil, porque você tem álcool, você tem um combustível dentro de você. É, Isso se não pensar quando você não tá exausto, porque tem gente que às vezes o cheiro fica, né? Se o é. cheiro é aquele cheiro de álcool, será que você não tá exalando álcool? Será que você não fica mais inflamável? Então, tem um cientista que fala também, eu não lembro o nome dele agora, gente, desculpa. Mas ele fala também da possibilidade de pessoas que tenham, por exemplo, tem diabetes e precisa consumir mais proteína, produzirem
É ketone, que é tipo Cetonas, na acetona, verdade. cetonas, né. Cetonas, é. Você ficaria mais inflamável. Essa é uma hipótese também. Mas, em 1984, um investigador científico e um analista forense chamados Joe Nickel e John Fisher publicaram um relatório de 2 partes no jornal da International Association of Arson Investigators, uma associação que investiga incêndios, principalmente incêndios criminosos. O relatório publicado era resultado de uma investigação de 2 anos e meio, onde eles analisaram casos do século XVIII, XIX e XX. E eles Olha. chegaram a algumas conclusões. Hum. Todas as vítimas tinham sido encontradas próximos a fontes de ignição, vela, lareira, lamparina, o que explicaria o fato de que os casos de combustão espontânea humana terem, né, o fato de que esses casos terem caído significativamente no último século, porque Ah, hoje em mas ele dia ninguém precisa ter uma lamparina com óleo ou velas pela casa ou necessariamente lareira. 2 é que roupas, cobertores e lençóis poderiam ser o que manteve o fogo aceso para casos onde a destruição do corpo não foi extensiva. Afinal de contas, esses materiais eles queimam rápido, né, então eles não Hã. vão manter o corpo ali queimando por muito tempo, eles vão queimar rápido num fogo relativamente fraco e a destruição do corpo não vai ser muito extensiva. Em casos onde a destruição do corpo foi extensiva, materiais mais duráveis que levavam mais tempo para queimar e causavam um fogo muito mais quente estavam presentes. Por exemplo, estofado de sofá e poltrona ou o próprio chão de madeira maciça, né. Uhum. Então, isso se dá por conta de algo que me aterrorizou saber. O que eles chamam de efeito pavio. Hum. Efeito pavio é a destruição parcial de um corpo humano pelo fogo quando as roupas da vítima, ou nesses casos, também materiais em volta da vítima, se encharcam com a gordura corporal queimada e acabam funcionando como o pavio de uma vela. Então, basicamente, você começa a queimar, a sua gordura começa a derreter e aquela gordura fica ali em volta, aquela gordura fétida aparentemente, fica ali em volta e as suas roupas e materiais ao seu redor se encharcam daquela gordura, então o seu corpo inteiro se transforma numa grande vela. E daí você fica ali, ó, porque se você for pensar, por exemplo, madeira ou estofado são produtos porosos, então a gordura vai entrar ali e você vai virar uma vela, e aqueles materiais vão funcionar como um pavio. Eu não sei o que eu vou fazer com essa informação, porque assim, eu Você espero guarda de numa ver caixinha bem pequenininha e isola. eu realmente eu não sei como encaixar essa informação na minha vida, porque eu tô achando que é o tipo de informação que eu vou soltar num momento inconveniente, quando precisar preencher um vazio, sabe, aquele silêncio constrangedor. "Você sabia que existe uma coisa chamada efeito pavio?" Efeito pavio. Porque eu vivo fazendo isso quando eu tô me sentindo quando bate a ansiedade, sabe, situação desagradável, silêncio estranho. Vamos soltar um fun fact. Vamos vamos tirar a paz do povo. Nossa, gente. O efeito pavio explicaria também o motivo pelo qual o fogo não afeta objetos imóveis ao seu redor. O fogo se manteria aceso e quente apenas pelo fato de a gordura derretida ter sido absorvido por materiais duráveis ao redor do corpo e não necessariamente pela alastração do corpo. Então vira realmente uma grande vela, que daí fica contido ali, onde a gordura tá, e o fogo não precisa se alastrar, ele fica queimando ali, né. E daí eles também analisaram o papel do alcoolismo nos casos registrados. Médicos da era vitoriana acreditavam que a combustão espontânea humana era resultado do alcoolismo.
um risco que alcoólatra corria, tipo, além de todos os Meu riscos de Deus, gente. cirrose, ataque cardíaco, O pressão, rim parar você de pode funcionar. você também pode simplesmente, puf, explodir. Meu Eles Deus. acreditavam que altas quantidades de álcool no corpo tornariam o corpo mais inflamável. A própria Condessa Cornélia, né, é descrita por muitas fontes como uma amante de brandy e que costumava beber bastante e passar brandy no corpo para aliviar dores musculares. Meu Deus, aí veja bem, né, a mulher, Ela só ela era passava um risco de combustível. não, você imagina que, tipo No período que tudo era vela, exato, é isso que eu tô lamparina, lareira, e ela ela era um lá. risco de fogo, o walking fire hazard. É, Ela parecia a Xuxa na propaganda do Monange, sabe? sim. Essa pros idosos aqui do canal da década de 90. Ai, gente, shampoo e hidratante Monange. É, e daí tinha um comercial que a Xuxa aparecia assim com um monte de Monange É. no corpo. Eu lembro quando tinha aquela shampoo qualquer um, condicionador só Monange. Exato. Sim, sou dessa época. É. É. É por isso que meu cabelo é ruim, assim, é todo ferrado, porque eu achava que shampoo era qualquer um. Cada uma. Para de reclamar, são Gente, belos cabelinhos. Não reclame do seu cabelinho. o álcool por si só, gente, não geraria uma combustão, principalmente não uma combustão espontânea. Mas o que o álcool causa comprovadamente é um nível de intoxicação tão forte que a vítima cause um acidente próximo a uma fonte de ignição e sequer perceba que está sendo queimada. Em 2002, um estudo feito por Andy M. Christensen, da Universidade do Tennessee, mostrou que ossos com osteoporose se fragmentam com muito mais facilidade, o que explicaria o fato de as vítimas serem normalmente mulheres mais velhas. Porque daí o osso queima mais rápido, né, se fragmenta, e daí você fala: "Nossa, ela sofreu uma combustão espontânea", mas na verdade ela só pegou fogo e se deteriorou muito rápido. O estudo também mostrou que tecidos humanos produzem chamas que produzem pouco calor, o que explicaria o fogo não se alastrar. Então é aquilo que eu estava falando, o fogo ele vai para cima, ele não produz muito calor, e daí a gordura fica mantendo aquele fogo ali concentrado, né, e as suas roupas e madeira e tudo, né, funcionando como um paviozinho, e daí o fogo não precisa se alastrar, porque é um fogo de baixo calor que fica, assim, queimando por muito tempo. Então, a extensão da destruição do corpo era mais pela quantidade de tempo que o fogo queimava, do que pelo calor e pela lastração do fogo mesmo. E por último, gente, há também certas causas naturais. Muitas das vítimas eram pessoas mais velhas, obesas e com dificuldade de mobilidade. Muitas delas eram fumantes também. Ou seja, a probabilidade dessas pessoas terem morrido enquanto dormiam, terem tido aneurismas ou ataques cardíacos enquanto, né, ou simplesmente dormir enquanto você fuma, né, você bebe, está intoxicado, acende um Pega no cigarro, sono. pega fogo e seu corpo começa a queimar com a gordura. Essa é a probabilidade muito grande, é provavelmente o que aconteceu, tá? Nos últimos séculos, diversas explicações pseudocientíficas foram apresentadas, incluindo a hipótese de que combustão espontânea humana fosse causada por uma subpartícula atômica ou uma partícula subatômica chamado pirotron. Mas o Bem, foi só um. consenso científico, gente, é que combustão espontânea humana nada mais é do que um mito, tá? Provavelmente essas pessoas Ainda bem. tiveram uma outra fonte, uma fonte secundária de ignição e que a investigação naquela época não constatou, enfim. Porém, mais de 200 casos de combustão espontânea humana foram registrados ao redor do mundo, Uou. incluindo um caso em 2010 em Galway, na nossa querida Irlandinha. Meu Deus!
Deus! Lá, ou aí, um homem de 76 anos chamado Michael Fardy, ou Faherty, ou Faherty, eu não sei como vocês pronunciam isso, morreu dentro de casa. Ele foi encontrado morto, deitado no chão, com a cabeça próximo da lareira da casa. Mas investigadores e experts em incêndios criminosos concluíram que o fogo da lareira da casa, que seria a única fonte plausível, não foi a fonte de ignição e a fonte do fogo que queimou o homem. Além disso, nenhum acelerante ou combustível foi encontrado na cena e não existe nenhuma indicação de que algo criminoso tenha acontecido. Além disso, o dano causado pelo fogo se resumia ao corpo da vítima, o teto diretamente acima e o chão diretamente abaixo do corpo, ou seja, ele não se alastrou. O incêndio foi investigado extensivamente, mas nenhuma possível explicação para o que tinha causado o incêndio foi encontrada. E sem nenhuma possível explicação para a causa do incêndio, o médico legista declarou que a causa da morte teria sido combustão espontânea humana. O primeiro caso da Irlanda. Yay! Não, mentira, eu acho que não foi o primeiro caso da Irlanda, mas foi o primeiro caso recente, pelo menos. Deve ter tido caso de quando a Irlanda ainda era parte do Reino Unido, eu acho. Não, tinha uma senhora que tomou uns remédios pra dormir e pegou fogo também. Eu acho que ela estava na Irlanda. São vários, gente, são mais de 200 casos. Um professor de patologia, Mike Green, porém, né, da Irlanda, disse que não usaria o termo combustão espontânea, já que normalmente existe uma fonte secundária de ignição, normalmente um cigarro, que não é encontrado na vítima, porque ele foi destruído junto com o corpo da vítima. Justo. E isso é o que eu sei por hoje sobre combustão espontânea humana. Nossa, eu adorei e tô horrorizada ao mesmo tempo. O efeito pavio me desestabilizou um pouco. Sim, totalmente. Então, eu ia trazer mais casos, mais exemplos, mas todos os exemplos acabam sendo meio que a mesma coisa. Sim. A pessoa é encontrada com os pés ou as mãos intactas, mas o centro ali do corpo completamente queimado e sem que o fogo tenha se alastrado. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é constatado que a pessoa era de fato alcoólatra ou tinha tomado remédio para dormir, ou era fumante e existia uma fonte, por exemplo, uma vela, uma lamparina, uma lareira. Todos os casos que eu via traziam muito da mesma coisa, e daí se eu ficasse trazendo nome, cidade e a mesma coisa, não ia ficar legal, ia ficar só pesado. São muito parecidos os casos mesmo. Mas eu sugiro que vocês leiam mais sobre o assunto, porque tem alguns casos bem interessantes também. Meu Deus, nossa, não, eu tô passada, chocada. Esse efeito pavio. É porque eu só conheci esse caso pelo BuzzFeed Unsolved, né? Então, e eles não dão tanta a explicação. É bem por cima, né? Não é um negócio que tem tanta explicação. Tem alguma explicação científica, eu gosto muito do programa deles, eu assisto ainda. Tipo, não estou criticando, só que eu não conhecia de maneira tão aprofundada. Eu nunca assisti o BuzzFeed Unsolved. Jura? Eu acho que eu sou a única crimiseira do mundo, a true crimer do mundo que eu nunca assisti. Eu não sei porque, se eu não gosto do formato deles, ou se eu nunca... Eu não sei, eu nunca assisti. Eu assistia muito porque, pelo estilo ser um pouco mais leve, era um dos poucos programas de true crime que meu marido conseguia assistir comigo, porque ele normalmente não gosta, ele fica meio aflito e prefere não ver, sabe? Ele fica tipo, não. Então, esse agora, eu conseguia ver. Conta pra ele sobre o efeito pavio e ver o quão aflito ele vai ficar. Essa informação você pode guardar quando você estiver brava com ele. Daí você solta o efeito pavio. Não vou falar nada, só vou ocupar sua mente agora. Nossa, não, eu vou poupar ele dessa, porque eu tô torcendo pra eu esquecer essa informação em breve, sabe? Ai, Espero gente. que eu esqueça. Gente, eu tenho tanto medo de passar por um incêndio, alguma coisa ser queimada. Eu tenho tanto medo. Agora que eu sei do efeito pavio, eu tô assim, ó. Falam que é uma das maiores dores, né? Então. Que o ser humano passa. E você sente o cheiro da sua pele, você sente... não, você viu? Para, gente! Boa semana! Começa a semana com essa. Bom. Busquem conhecimentos. Não beba e fume
tá? Se beber, esteja alerta quando você estiver fazendo esse tipo de atividade. Nossa. E é isso, gente. Seja saudável. Seja saudável. E cuidado com o gás metano no seu corpo. E cuidado com o gás metano. E tchau.